Boa noite a todos. Vamos lá então. A aula agora será sobre absolutismo. A gente vai comentar desde a formação do absolutismo até, o mercantilismo, passando pelos teóricos do absolutismo. Primeiro aspecto, então, a gente vai ter o conceito de absolutismo é a ideia de todo o poder concentrado nas mãos dos reis. Quando a gente fala todo o poder, a gente está dizendo então que ele teria controle sobre a economia, a sociedade, a política e a formação a gente vai ter aí na Baixa Idade Média. Lembra? Alta Idade Média é onde começa, Baixa Idade Média é onde começa a terminar, E aí a burguesia, querendo uma unificação monetária, uma unificação fiscal, uma unificação de leis, maior segurança, uma política protecionista, vai passar a apoiar a centralização de poder, e com isso o rei, que antes só mandava no seu feudo, começa a mandar, aonde antes ele teria direito, que seria o seu país. Com isso, a gente vai ter o processo de centralização. A consolidação vai dar aí no século XVI, quando aumenta-se a arrecadação a partir do desenvolvimento comercial. Então a burguesia está ganhando cada vez mais dinheiro, está contribuindo com o rei, e o rei está ampliando o seu corpo de funcionários, desde fiscais até o próprio exército. E aí a manutenção vai se dar durante o século XVII e XVIII, com o equilíbrio do rei entre a burguesia, que recebia vantagens econômicas, e a nobreza, que recebia vantagens aí, privilégios sociais, cargos, pensões, inclusive a desigualdade civil, Desigualdade civil é aquela desigualdade, entre as pessoas, desigualdade de direitos, Bom, isso está encaixado dentro da política econômica mercantilista. Quando a gente fala em absolutismo, a gente está falando, na realidade, do poder político, Se a gente estiver pensando em termos econômicos, a gente vai ter a política econômica mercantilista. Em termos sociais, a gente já viu que ainda estamos tendo uma sociedade estamental, ou seja, determinada pelo nascimento, passando para uma sociedade, de classes. Isso é o que a gente chama de antigo regime. Primeira coisa, essa política econômica mercantilista, ela está ligada ao capitalismo comercial, ou mercantil. É a fase do capitalismo em que o comércio, esse comércio entre metrópoles e a exploração da colônia, vai ser a grande atividade econômica. Para os marxistas, eles acreditam que o capitalismo começaria só com a Revolução Industrial. Então eles chamam esse período de pré-capitalismo ou acumulação primitiva de capitais. Qual é o objetivo dessa política? Fortalecimento do Estado, enriquecimento do rei. O problema é que o rei ganha uma parcela, mas a maior parcela fica para a burguesia. Então, o resultado indireto é um enriquecimento sistemático da burguesia, que aí, muitos séculos à frente, a gente vai ter, a burguesia passando a cobiçar o poder político. Características do mercantilismo. Primeiro, metalismo. É a crença de que a riqueza de uma nação está no acúmulo de metais preciosos. Prestem atenção, é crença. Eles acreditavam. A gente vai ver que posteriormente, já durante o iluminismo, a gente vai ter os fisiocratas que vão passar a acreditar em outros elementos, e posteriormente teremos Adam Smith propondo o know-how. Segunda característica, intervencionismo estatal. O Estado interfere diretamente na economia. A partir do que? Monopólios,
firmas privilegiadas que vão ter o direito de explorar produtos e áreas, né? Com isso, a burguesia vai ter um lucro muito grande e uma parte desse lucro será do rei, né? Outro elemento, protecionismo aduaneiro, tarifas alfandegárias, ou seja, protecionismo, aduana é a fronteira fiscal de um país, é onde os produtos entram e são taxados. Então, protecionismo aduaneiro é quando você cobra altos impostos para a entrada de produto, dificultando a importação. Isso vai favorecer uma balança comercial favorável, porque se os produtos de fora ficam caros, eu vou acabar, né, vendendo mais do que comprar em termos de valores. E aí eu mantenho o ouro dentro do meu país. Últimos elementos, a gente vai ter a exploração do sistema colonial a partir do exclusivo colonial. A colônia só pode comercializar com a sua metrópole. E essa colônia vai ser explorada principalmente a partir do plantation, né? Latifúndios, ou seja, grandes propriedades, monocultoras plantavam um único tipo de produto, voltado para a metrópole, né? Que depois usava esses produtos para vender para outras metrópoles, por isso produtos raros na Europa, e a mão de obra escrava. Quais são os principais teóricos do absolutismo? Primeiro, Maquiavel, que escreveu O Príncipe. Ele apresenta a ideia de que o absolutismo é a razão. O Estado tem que ser absoluto. Por quê? Ele parte de uma série de premissas. Primeiro, de que o ser humano é mau por natureza. E se o ser humano é mau por natureza, muitas vezes o rei vai ter que exagerar, extrapolar, né? Ele tem aí, atribuem a ele uma frase, não está no livro, mas sim, é a ideia geral do príncipe, de que os fins justificam os meios. Então, para o bem coletivo, às vezes os reis vão ter que exagerar. Outra frase, essa sim, que já tem no livro, é a que diz que é melhor ser temido do que amado. Porque o amor, quando existe desentendimento, passa, o medo não. Então o rei vai fazer às vezes, né, por exemplo, pegar pessoas como bode expiatório e praticar atos violentos para manter o bem comum, manter a sociedade sob controle. Hobbes vai escrever o livro Leviatã e que ele vai falar que o absolutismo é resultado de um contrato social entre os homens primitivos, ou seja, quando o ser humano ainda não estava muito organizado, a gente vivia na lei da selva, a lei do mais forte. E isso prejudicava muito, né, a todos. E aí as pessoas abrem mão da sua liberdade em troca de segurança. Então eles vão dar para o Estado, autorizar o Estado, plenos poderes em troca de segurança. E o último que os reis vão adorar é Bossuet, que vai escrever o livro Política tirada ou extraída das Sagradas Escrituras, em que ele vai desenvolver a teoria do direito divino do rei. Ele vai dizer que o rei é rei por vontade de Deus, o rei é mais próximo de Deus e ninguém pode julgar o rei, somente Deus, já que ele foi escolhido por Deus. Então, isso daria plenos poderes para os reis, né? Como já falamos, a sociedade é uma sociedade de transição do feudalismo, ou seja, uma sociedade estamental, determinada pelo nascimento, para uma sociedade de classes, determinada, né, pelos recursos, mas com uma grande desigualdade civil, e ao mesmo tempo é uma sociedade de ordens, hierarquizada e determinada pela função. Agradeço muito, bom descanso a todos, até o próximo vídeo.